pessoal, eu sou a Eu Nina sou a e Nanda, sejam bem-vindos ao tô tricotando. Tricotando. Então, esse é o penúltimo vídeo que a gente vai fazer sobre Off Campus. A gente não consegue parar. Gente, não tem condição, tá entendendo? É a série do ano, não tem como. A gente só se manda coisa off campus. Só paramos um segundo porque a Taylor Swift decidiu lançar uma música pra Toy Story. Fora isso, é só Exatamente, off campus. é A só gente Off não fala de Campus. outra coisa. É tipo, Reels de Off Campus. É, Foto, teoria, tudo. é uma obsessão, é literalmente uma obsessão. E assim, eu acho que a gente já concordou, né, que foi uma ótima adaptação. Então, gente, esse episódio vai ter spoilers, com certeza, da segunda temporada, da terceira, da quarta, eventualmente, e dos livros também, de todos os livros. Então, A se gente, você não sabe, vai lá e volta, assiste a série, volta, eu acho ou lê difícil os que livros alguém e ainda não volta. tenha assistido assim. Claro que tem gente que não assistiu, mas assim, É, acho difícil quem chegou aqui que provavelmente já já assistiu a assistiu a série, série. ou leu os livros. E assim, se você não se incomoda com os spoilers dos livros, também tudo certo. Se você se incomoda, aí lê os livros primeiro e aí depois você volta aqui. Sim, que é Tá? muito bom. Então, vamos lá. Uma a gente concordou já que foi uma ótima adaptação, Sim. né, todas as coisas que a gente teve de mudança, de alteração, né, e de, Aprofundamento dos aprofundamento. personagens. De mudanças em geral, né, Uhum. até de introdução, como aquele personagem vai entrar naquela história e tal, então e até o a condensação de personagens, Sim, eu acho que foi um dos maiores acertos da Louisa Levy, que é a showrunner, né, ela tem outros escritores ali, outros roteiristas com ela, sim. então mas ela que é a cabeça, né. Então, E olha, que eh, cabeça. gente, ela é perfeita, eu quero que ela faça todas as adaptações literárias possíveis pra mim. Qualquer uma que ela quiser fazer, eu tô deixando ela fazer. A diva sabe o que ela tá fazendo, Exatamente. ela Olha, sabe o que ela tá fazendo. ela pegou os 4 livros, e talvez até os 5 e fez assim: Sim. "Vou fazer", e fez bem, e a primeira temporada já foi incrível pra mim, e eu acho que as outras só tendem a melhorar. Sim, eu acho que a primeira é uma boa introdução ao mundo, assim, Uhum, porque você tem que introduzir as pessoas, você tem que, eh, não só introduzir, mas tipo, mostrar o mundo, né, tipo, uhum, como é que é isso aqui. E já também falar sobre o relacionamento, né, é uma introdução de mundo, mais sim, falar sobre o relacionamento da Hannah e do Garrett. Além de apresentar os outros personagens também. Então, sim. querendo ou não, é bastante coisa, mas eu acho que foi o pacing foi bom Uhum, da temporada, sim, e a introdução de todo mundo foi boa. O que muita gente tá falando: "Ah, o Garrett e a Hannah perderam protagonismo para o Dean e a Ellie". Eu não acho. Eu acho que eles continuaram como protagonistas e cabeças e caras da primeira temporada, mas eu acho que as pessoas têm essa impressão porque ninguém esperava a introdução do Dean e da Ellie. sim. Então é isso que pode as pessoas podem ficar um pouco obcecadas com esse casal, porque não esperavam, essa introdução tão imersiva Sim, na primeira temporada. O que eu acho que não vai acontecer nem com a Grace, nem com a Grace Logan e nem com Sabrina e Tucker, porque a gente já tá esperando essa introdução, sim. Agora que a gente já viu na entendeu? primeira que eles fizeram assim, a gente vai estar esperando. E eu acho que foi uma coisa que a gente viu na internet, pessoa falando, né, que a série foi montada como se fosse uma série dos anos 2000, Uhum. que os coadjuvantes também têm história e a gente vai contar a história deles. É porque como a gente está muito acostumado a focar em ter personagens principais e focar neles, e a Uhum. gente tem agora esse dos Bristols, que foi o pioneiro em fazer uma série focada, uma Em temporada em cada cada casa. um, mas que muitas vezes a gente acabava reclamando que os personagens, os secundários, os coadjuvantes ficavam perdidos, Uhum. que eles melhoraram isso na quarta temporada, mas assim, né, levou um tempo Sim. até eles pegarem esse pacing direitinho. Uhum. O Off Campus já veio com todos os acertos em relação a isso e Sim. pegando aquele negócio que era da série dos anos 2000. A gente tem um casal principal, a gente tem 2, 3, 4 personagens principais, mas que os coadjuvantes são importantes e eles têm histórias e a gente vai ter Sim. cenas da série, um episódio aqui, daqui 2 episódios tem talvez de outro coadjuvante, mas que eles vão ter uma história relevante pra série e você se Sim. apega a esses personagens também, Sim. não só o protagonista. Uhum. Eu acho que é muito o que você falou, que até a Luísa Levy Uhum, também, ela fala muito sobre isso, tipo, o ensemble cast, né, que é um
elenco cheio de, tipo, os coadjuvantes, eles fazem parte daquela história, né? Não são só os protagonistas. O que você falou, em Bridgerton, as 3 primeiras temporadas existiu bastante, até a segunda principalmente, existiu uma dificuldade de desenvolvimento dos coadjuvantes. Sim. Tipo, em geral, assim, a gente teve coadjuvante, por exemplo, a Eloise, que teve um desenvolvimento bom, né? Mas Uhum. só. Acabou. O Benedict teve ali o seu desenvolvimento e foi melhorando. A terceira temporada já foi um pouco diferente, mas ainda um pouco difícil. E Uhum. na quarta temporada, que aí a gente conseguiu ter a divisão certinha Uhum. do protagonismo do Benedict e da Sophie, e os outros Coadjuvantes. coadjuvantes e tal, tendo as suas histórias ali um pouco melhor desenvolvidas e mais desenvolvidas também. Então, assim, Bridgerton teve essa dificuldade, só aprendeu com o próprio erro, né? Sim. Foi inteligente, que a gente falou de burro, inteligente e sábio ontem. Uhum. E foi inteligente em errar e aprender com os próprios erros. E Off-Campus foi sábio, que aprendeu com os erros dos outros. Não Sim. precisou errar pra aprender. Então, eu acho que é isso. A Luísa Levy, ela tem que ser dado, tipo, as flores pra ela, os créditos todos, assim, de a excelência que ela conseguiu trazer pra essa história e a profundidade desses personagens, porque mais profundidade. Porque, assim, no livro a gente tem, só que pra não ficar tão pesado, que a gente também conversou Uhum. ontem, sobre, assim, quando a gente tá lendo uma cena, automaticamente ela se torna pesada. Sim. A gente tem isso, por exemplo, no terceiro livro ali que ela acabou de ler Eu chorei, tá? e chorou. Todo mundo, quem sabe, né, dessa cena. E a gente vai falar no próximo vídeo da semana que vem sobre só teorias pra Pras segunda, próximas terceira e e quarta quarta temporada. temporadas. E provavelmente o Um filme. filme, é. E assim, o aprofundamento que a gente tem. E quando a gente lê, se torna muito mais pesado. Uhum. Na série, não necessariamente os temas pesados, eles foram. As cenas foram pesadas, Uhum. né? E teve essa. Porque quando a gente tá assistindo é diferente da gente tá lendo. Porque quando a gente tá lendo como é que é? Principalmente em primeira pessoa, a gente fica completamente ligado, assim, meu Deus do céu, essa história. Então, na série, teve mais aprofundamento, mais nuance nos personagens, o que eu achei também excelente. Um exemplo é o Phil, assim, né, o pai do Garrett, né. A gente vai falar agora, né, dessas alterações e adições que a gente teve, né. O Phil, ele é muito na série eu acho ele mais perigoso ainda. No Uhum. livro, o Garrett fala que ele é manipulador e tal, mas a gente nunca viu ele sendo manipulador ali É. no livro. Na série a gente precisava ver. Então as alterações feitas Uhum. foram necessárias pra gente entender. Esse cara é manipulador. Ele é um filho da mãe. Ele é E perigosíssimo. muito perigoso. Porque tem aquilo de quando você lê em primeira pessoa, você tá lendo o que a pessoa tá te contando. Ela tá na cabeça dela, ela tá falando dos sentimentos dela, do que ela tá sentindo em relação àquilo. Então é muito fácil ela mentir pra você e muitas vezes te enganar, às vezes não por querer mesmo, às vezes é por querer. Tem personagem principal que te engana porque ele quer. Mas às vezes ele não quer, ele tá sentindo aquilo. E aí quando você vai ver o ponto de vista de outra pessoa, você fala: "Ah, tá, não era bem assim", que é o Sim. que você me falou sobre o Dean e a Sabrina. Uhum. Eles têm uns embates horríveis, só que fica assim, quando você lê na cabeça do Dean você entende, quando você lê a cabeça da Sabrina você entende. Porque cada um tá contando a sua visão. Mas no audiovisual, você não tem como ficar com o narrador o tempo todo te contando o que ele tá sentindo. O audiovisual é você ver. Então, tipo assim, eles pegaram muitas coisas que foram interessantes, tipo, no livro da Hannah do Garrett, o Garrett chama ela de vários nomes diferentes na cabeça dele. Uhum. Na série, eles decidiram usar pelo menos um nome, ele chama ela por pelo menos um nome diferente. Uhum. Então, assim, é uma coisa que Precisava. só tava na cabeça dele. Pra quem lê o livro sabe, mas pra quem viu a série, de repente, se não botassem essa parte, ia ficar só tipo assim, ia ficar uma coisa diferente, mas decidiram pegar da cabeça dele e botar em falas. Às vezes acontece muito isso quando você adapta coisas de primeira pessoa, que é pegar coisas que estavam na cabeça da pessoa e botar em falas, ou botar outra pessoa falando pra poder dar aquele easter egg ou Sim. dar uma dimensão pra cena que não funcionaria no audiovisual, porque a gente estava na cabeça da Porque está na pessoa. cabeça da pessoa. Que é o tipo assim, o que acontece com o Percy Jackson, que todo mundo amou o ator do Walker, porque as expressões faciais que ele faz, você sente que você tá
na cabeça do Percy, tipo Você assim. sente, tipo, o que ele tá pensando. Você fala, É, caraca, ele tá que o pensando tal coisa. o Percy fala tanta coisa quando ele tá na cabeça dele, que a expressão facial do Walker mostra aquilo, então você fica tipo: "Caramba, esse garoto foi um ótimo ator Exatamente. pra isso". Exatamente. Que até também de expressões que são descritas no livro da Hannah e do Garrett, que o Belmont mostra muito bem a cena que ela tá contando que ele é um jogador de hóquei. É uma coisa diferente, porque no livro ele não era jogador de hóquei. O Delaney. O Delaney. Quem fez o estupro na Hannah não era um jogador de hóquei, mas assim, aquele negócio de ela tá contando uma coisa e tá contando uma coisa que o cara fez e ele fecha a cara porque descobre que o cara é uma merda. O Belmont faz isso muito bem na cena quando Cara, ela conta que é um jogador de hóquei. o rosto dele, a interpretação do rosto dele, tipo, você consegue. O que ele fecha a A mandíbula mandíbula. aqui, Cara, ele fica bolado, o olho dele, tipo, que a gente vê nos livros, tipo, e o olho dele escureceu. aham. Exatamente. Tipo assim, mano, não A tem atuação. condição. Parem de usar botox, gente, pelo amor de Deus, pra gente continuar tendo atores. E assim, vou falar, tipo, os atores naturais, todos eles, Uhum, assim, belezas naturais, belezas reais, corpos reais, tipo, sim. das meninas, principalmente. E elas, o biotipo delas é aquele. E Entendeu? se eu ver alguém chamando a Hannah Gente, de gorda de novo, as pessoas. Olha, eu vou eu não gente, eu vou ela é cometer magra, eu vou inclusive. cometer um assassinato. Que a única coisa que aquela garota tem é peito. Coitada, inclusive, que é muito difícil ter peito grande, amiga, eu sei como é. É muito Sabe, né, amiga? difícil. Mas assim, gente, a garota tem um corpo normal. Normal. Seja E ela é linda. Ela é tipo assim, ela e a Ellie são as duas. E é o biotipo das duas. E as duas são magras. Tipo, sim. mas não tem. Ah, não, porque tem. Gente, o corpo é normal. Aquele corpo ali é um corpo de uma mulher. Por favor, Ponto. parem de Tá? seguir as atrizes de Hollywood que estão magras demais, porque elas estão doentes da cabeça também. Ali já é outro problema. Mas ali, eu acho que até o Belmonte também, na cena que o Garrett, a Rena tá dando em cima do Garrett depois do karaokê, Uhum. e aí depois que ela tá, quando ela tá dando em cima dele, que Uhum. no caso na série ela está com a blusa dele, que é uma das coisas mais sexys que eu Né, acho, assim. o clichêzão, muito Gente, bom, é melhor do que ela estar nua sim. ali. Eu E acho e mais a sexy. interpretação dele é muito boa, porque você vê a interpretação dele subindo as escadas, pegando roupa e E começando ele a tá pensar: assim, "Meu meu Deus, Jesus, ela meu tá Jesus. pelada ela E tá". ele se controlando, E quando ele olha. chega lá, a cara dele é diferente, porque ela não está pelada, ela está com a camisa dele, a interpretação dele naquela cena. A interpretação dele na cena da masturbação, que a gente, como pessoas que trabalham no audiovisual, a gente sabe que mesmo que a ela estivesse no dia da gravação da cena, Aham. ainda assim cada um teria gravado sua parte separado, né, porque vai ter uma câmera na frente da cara dele, mas depois a gente soube que ele gravou aquela cena sozinho, então, ou Porque não seja, deu tempo dele é, gravar a parte dele. Eles gravaram a parte da ela e tal. E a parte do Belmonte, a parte do Garrett sozinho, né? Quando a uhum. câmera tá focada nele, foi, acho que no dia seguinte. Então, o Belmonte tava sozinho com as câmeras, falou assim. E com a E é diretora, e aquele tipo. negócio, interpretação, é isso que é muito bom no audiovisual, é que você, na maioria das vezes, você está interpretando sozinho, são poucas vezes que você está interpretando em grupo, Sim. entendeu? Principalmente cenas de close-up ou cenas que só tá uma pessoa na tela, geralmente a pessoa tá sozinha. Às É. vezes tem outro ator ali apoiando, porque naquele dia vamos gravar essa cena toda nesse dia, então o ator tá ali, mas muitas vezes você tá gravando sua cena sozinho, porque o outro ator vai descansar enquanto você tá gravando seus É. closes. Então, assim, O outro, assim, outro exemplo. atuação. Outro exemplo de cena que a gente acha que pelos cortes e tal, tá todo Uhum, mundo na mesma cena, mas é a cena que a Rena entende que a gente tá no close ali da Rena e do uhum. Justin, e depois só da Rena, que a Rena entende que ela gosta do Garrett, Sim. que é a cena ali da dança da música Girls do Kid Leroy, Uhum. ali do Drunk Shakespeare, né? E aquela cena, quando tá o close no Justin e na Rena, e depois só na Rena, só estavam, tipo, eu acho que os extras que ficavam Uhum. atrás deles, não tava todo mundo, e só tava o Belmonte atrás da câmera, dançando. Dançando assim, de palhaçada também, É. porque ele não Aquele tava vídeo dele dançando é muito bom. sexy. Aquele Aquele vídeo é vídeo é muito muito bom. bom dele, tipo, parecendo uma cara, é muito bom. Minhoca. Ai, gente, uma minhoca, Belmonte minhoca. E, cara, muito engraçado. E ele tá com a roupa lá, né, a Uhum. mesma roupa. Mas eles dois é um exemplo que, tipo, só, Uhum. né, o Josh e a ela estavam ali gravando e a ela teve que também olhar como se ela estivesse olhando ele dançando daquela maneira, né? Então Da maneira que ele você, dança na série mesmo, não como uma minhoca ali né, nos exatamente, bastidores. como a gente vê ele dançando em cima da Kendall ali. Então, é uma coisa que só depois nos bastidores a gente fica sabendo e tal. Uhum. Mas, assim,
essas adaptações e alterações e adições que a gente estava falando também, Uhum. a gente falou do Phil, agora a gente vai falar um pouco do Delaney, né, que foi uma condensação de 2 personagens, que a gente tem o Aaron, que é o estuprador da Hannah no livro, e tem o Rob Delaney, que é um amigo dele que testemunhou a favor dele e contra a Hannah no tribunal, quando ela acusou ele, né. A gente consegue compreender, mas, porra, o Aaron nunca aparece Uhum. pra ela ver realmente, a gente vê o trauma dela. A gente vê através do Rob Delaney que é um cara ali que Hum. fez parte, mas não é o cara. Sim. Então, a partir do momento que a showrunner, né, os roteiristas, eles juntam esses 2 personagens, dá muito mais profundidade pra história da Hannah, porque Uhum. aí a gente entende que ela não gosta de hóquei por causa dele, Uhum. entendeu? E botar ele pra ser um jogador de E hóquei, né. exatamente, porque no livro ele não é. Então, a gente tem essa adição essa alteração, que eu acho que foi um puta acerto. Nossa, sim. Eh, e aí explica a alteração do Justin, dele Uhum. não ser um atleta, dele ser músico, eh, não só por ele ter essa ponte com a Hannah, dos 2 Sim. serem músicos, mas, deles serem dela Tem uma vers rechaçar sim, completamente o hóquei. e qualquer tipo de esporte também, ela não era Ela uma não se coisa envolve. que quem assim, é fã dos livros tinha, tipo assim, aceitava, mas também tinha um pouco de pé atrás. Por que que ela gosta do Justin, e ainda Uhum. mais se ele sendo jogador de futebol americano, se ela nunca nem conversou com ele? Ah, é tipo Não assim, fazia sentido, né. tipo assim, aquele crushzinho que você tem numa pessoa, porque você acha ela bonita, ou você viu ela fazendo uma coisa que te interessou e você cria aquele crush, que é normal, muita gente faz, eu sei como Todo é. mundo já A maioria das pessoas que eu já tive crush que eu nunca tive nada é exatamente por isso, porque eu achei bonitinho, ou porque exatamente. faz uma coisa que me interessava e foi assim: Qualquer "Ah, e crush é que a gente teve isso". na vida é isso. Só que você ter um relacionamento mesmo com uma pessoa, você tem que conversar com ela, você tem que conhecer. Uhum. E então ela querer esse relacionamento com o Justin, que era um esportista que não tinha nada a ver com ela, ficava meio no livro é meio tipo: "Ok, Ela você tenta quer", justificar de várias maneiras, sendo que ela mas nunca é, conversou com ele, então, tipo, é coisas de fora, que assim, ela não sim. sabia a profundidade. A Ellie até pergunta, tipo, pra ela no livro, Uhum. tipo: "Por que que você gosta Gosta dele?" dele é. Porque ninguém entende. Então, ter esse crush numa pessoa, ter mudado o Justin pra uma pessoa que é um músico, que aí é mais fácil ele estar sempre tocando no trabalho dela, então E ela tá vendo ele com então mais tem aquele frequência. crushzinho que tem uma profundidade um pouquinho maior, mas aquele negócio, quando você finalmente conhece ele, você percebe que, opa, era só um crushzinho. Aquele Exatamente, negócio, é. se você gosta de um cara, conversa 30 minutos com ele que o crush acaba, galera, entendeu? Ou você gosta, ou você vai gostar, ou você vai Você desgostar vai dele. finalmente desgostar. Exatamente. Outra mudança que eu achei, assim, que foi muito bem construída, Uhum. eh é do Jim, que é o maior shipper, tá? O Jim é o maior shipper De do Hannah e Garrett e da Garrett, Hannah. Em sim. vários momentos eu já vi compilação disso, Eu tipo, amo o amor. gente, ele e a Ellie, os 2 amam o amor, tá? Os Aham. 2 amam o amor. Então, eles combinam muito também por causa disso, porque o Jim é galinha, mas, a cena que eles trocaram o Burry, né, que é no livro é o Burry que fala tudo pro Garrett e Que tal, sobre como como agradar a era Hannah Hannah. na cama, É. né. E no livro ele fala assim, ele deixa entender que a Hannah é virgem, né, no livro, na Uhum. série não, Na né. série ele não quer deixar isso, mas é Ele não isso quer que o nem Jim falar que é a fala. Hannah, mas É, o Jim sabe que é sobre a Hannah, é, entendeu, ele sabe. vocês 2 estão praticamente juntos todo o tempo, claro que é sobre ela. E o Tipo, a Jim outra automaticamente pessoa, pensa ó. sobre ela ser virgem, o Garrett fala que não, mas ele fala: "Não, isso é isso, né, claramente é isso", porque é aquele negócio, quando você não faria uma coisa ruim ou passa por uma coisa ruim, você jamais vai pensar na pior coisa possível. Uhum. Então a coisa mais simples que ele pensou foi: Ela é "Ah, virgem. ela é virgem". E eu achei muito bom pro Uhum. personagem do Jim ser a Sim. pessoa que fala com o Garrett. Porque o Jim, a gente tá aquela conversa ali deles é muito importante, que é sobre Uhum. consentimento, que é uma coisa que, assim, a gente não vê, conteúdos para jovens falando sobre isso, né, a gente vê muito, E assim, de homens falando sobre homens isso. falando sobre isso, num ambiente, assim, eles estão na academia, Sim, né, no eles estão na ambiente academia. que é Um o ambiente ambiente super deles. exatamente. E, assim, quando porque o Garrett, ele sabe de tudo isso e tal, ele tá nervoso, ele tá muito Sim, nervoso sobre isso, o que é ainda mais normal. fofo. E olha, Nossa. sinceramente, eu amo esse homem. E aí, eh, eu sou muito apaixonada pelo Garrett, não tem condição. E, a gente tem aqui uma Jean Girl e uma Garrett Girl, então. Terminei de ler o livro do Jim hoje. Eu já era Jim Grow antes de ler o livro, depois que terminei hoje, ó, Gente, nada que olha, vocês disserem. Só tem uma coisa que ele faria que vai me magoar no livro do Tucker, porque você já me contou o é. que que é, mas eu vou ter que passar um pano, entendeu? Vou ter que falar: Ela vai estar com o "Eu já paninho dela. eu já li o livro dele, eu sei que ele não é assim".
Mas é um problema, né? Só quando a É gente um tá na cabeça dele problema. que a gente Mas é um compreende. problema que todo mundo tem, porque pelo que você falou do pessoal como reage a Sabrina, eu fico Sim, assim: "Gente, sim. pelo amor de Deus, cresçam". É muito doido isso, É. mas enfim. É, essa cena é muito importante porque é um galinhazão, que é o Jim. Porque Uhum. o Garrett também é galinha, mas ele é menos galinha que o Jim. Tipo, ele é o segundo Ninguém maior é galinha pegador. igual o Jim. O Jim, meu Deus do céu, ele respira sexo. E aí, o Garrett, ele tem outras preocupações. O Jim, ele é Uhum. meio que foda-se, É, né? ele é rico, né. Não O precisa Garrett também, só ele que o vive a Garrett é muito vida mais sério, né? ele vive a vida do Jim Que ele não tem trauma ainda. 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 É. Quem sabe, sabe. E aí. Calma, Tá cara. traumatizada aqui, ó. Tá traumatizado, chorou litros. Então, assim, o Jim ser o maior galinha da faculdade e o maior galinha ali da série, falar isso pro Garrett, tipo, falar sobre consentimento, falar sobre segurança, é muito importante, Sim. porque a gente é influenciado pelo que a gente assiste. Então, a gente, como zileniais, né? Tipo, mileniais mais início ali da geração Z, final dos É, milênios, início da geração Z, a é gente, nos complicado. anos 2000, a gente teve muito contato com comédias românticas que a gente ama, mas que tem as suas problemáticas, que tem os seus machismos ali, e Sim. muito, querendo ou não, a gente acabava procurando isso e vendo isso com uma E normalizando naturalidade isso. em É, relação aos relacionamentos que a gente já teve, né? E aí a gente foi ficando mais velha e vendo, e por experiência melhorando. falando, não. Não é assim. Então, exatamente. Então, a gente já tem essa introdução aqui nesse conteúdo que é um conteúdo de entretenimento e tal, para jovens, até adolescentes, né? Porque a série ali, ela deu um pouco. Ela é 16 anos, eu acho que ela é menos explícita do que os livros, Uhum. né? O meu problema maior é o conteúdo dos livros de adolescentes lerem, porque eu não acho que é para adolescentes, né? Sim, no É, livro tá escrito conteúdo adulto, gente. então, assim, mais 18. É mais É. 18. Então, assim, a série eu acho que dá pra assistir, adolescente dá pra assistir. E tem esses momentos muito interessantes, que esse momento do Jim e do Garrett, pra mim, Uhum, assim, é um dos momentos, assim, de maior educação dentro uhum. da série, né? E é uma coisa Então, eu acho muito que eu legal. gostei muito, porque no livro do Jim, e eu já tinha percebido isso, mas no livro do Jim ele fala que ele age deixa as pessoas acharem o que querem dele. Uhum. Ele se importa com as notas dele, ele estuda, ele tira as notas boas, ele vai pra faculdade de direito, né, ele estuda pra faculdade de E direito, passou. ele passou porque ele quer fazer aquilo, ele se importa com aquilo. Ele e a Sabrina têm esse problema por causa de uma coisa que não foi escolha dele, né, Ele ele não sabia, ele não né? sabia o que Ele não estava sabia. acontecendo. Mas aí eu entendo tudo que a Sabrina Então é, sente. entendeu? Eu entendo o que a Eu acho que Sabrina ele também sente e entende ele também entende, mas que ele a fica com Sabrina sente. raiva porque Dela ele ficar não implicando com ele. porque não foi culpa dele. Ele Sim. não sabia o que estava acontecendo. Então, tipo assim, ele tem essas coisas, então mas ele deixa as pessoas acharem que ele é um louro burro, porque as pessoas sempre vão achar isso dele, então ele deixa as pessoas acharem. Então mas com os amigos dele não seria assim, os amigos dele falarem com ele, por mais que eles achem que o Jim é uma piranha, Que ele é uma ainda assim, piranha. quando eles falam com o Jim tem coisas pra falar e Aham. eles entendem e respeitam, eu acho isso muito interessante, porque no livro dele isso acaba acontecendo, entendeu. Quando ele conversa com os meninos ficam: "Caramba, você é um babaca, mas você é um babaca com razão. Eu acho que assim, a Você é um gente babaca teve que tá ali falando já alguma coisa". e já é uma profundidade ali pra temporada dele, né, a Uhum, gente já tá ali um desenvolvimento de personagem, de tipo, como ele vai agir, porque o que ele fala ali é muito também da cena do Call Dean, uhum. que é uma cena que a gente vai provavelmente falar, né, é ali o No contexto nas no teorias, episódio 3. mas, ali o que ele fala sobre, tipo, dar prazer pra mulher e tal e tudo isso, e tudo que o Sean fala pra Ellie naquela cena, o Uhum, Jim, pela construção dele da primeira temporada, a gente já consegue entender, até no livro mesmo, que a uhum, gente entende tudo que ele fala pra ela depois, tipo, você não é nada disso. uhum. Então, já é uma construção de personagem. Já Sim, é uma construção de personagem, porque muitas pessoas, às vezes, eu acho que não entenderam essas mudanças, porque não estão entendendo que é uma construção de personagem até a gente chegar. sim. Eu acho que assim, a gente viu pouquíssimo do Tucker, um exemplo. Uhum, Mas é uma construção, porque o Tucker ele é o mais novo na série. Ele sim. outra mudança, né? Que no livro ele é o mais velho e na série ele é o mais novo. O Jim na série é o mais velho e o Jim é ali, tem a idade do Garrett e do Logan também. Uhum, Ali no coisa. O Bo na série, no livro, ele é mais velho que o Jim. Eles são muito amigos, mas ele é mais velho. Então, ele tem a mesma idade do Tucker.
E ali, então assim, o Tucker, a gente viu um pouquinho dele na primeira temporada, a gente vai ver um pouco mais na segunda. Na terceira vai ser a temporada que ele vai ter mais espaço. Sim. Por quê? Porque a quarta é a dele. Uhum. Então, a gente vai ter esse desenvolvimento. Já na segunda a gente já vai ter esse Sim. A desenvolvimento gente já vai tipo assim, é aquele negócio maior, né. que a gente falou das séries dos anos 2000 que fazia todo mundo, né, desenvolvia um pouquinho pra todo mundo, esse aqui é um pouco menos, porque ele não é tão importante agora, mas na frente ele vai ser, que é o Uhum. Tucker. A gente tem um pouquinho de nada pro Tucker, a gente teve bastante pra ela e pro Jim, a gente teve bastante coisa pro Logan, mas vai ser mais importante na segunda temporada, que vai ter coisa dele e da Grace pra terceira temporada, que vai ser a deles. Mas é aquele negócio também, gente, não tem como eu pegar esses dois aqui, eles todo mundo tem a vida perfeita, e a Hannah e Sim. o Garrett não têm a vida perfeita, até a gente resolver a vida deles. Agora na segunda temporada, o Dean e ele não tem mais uma vida perfeita pra poder te resolver. É, Não, as pessoas são tridimensionais, elas existem enquanto as outras estão existindo. Eu não exatamente. tenho como deixar minha vida em pausa, feliz, perfeita, pra resolver os seus problemas, pra depois, quando eu tiver meus problemas, você resolver. É, porque é aquela coisa, As coisas as acontecem. coisas acontecem simultaneamente. Então, eu sou a protagonista da minha vida, você é a protagonista da Sim. sua. Tipo, é óbvio que a gente tem quando a gente tá no ponto de vista da pessoa, a gente vai se importar mais com ela ali. Então, tem isso da série, eu acho que é muito já tem as construções ali. Ah, nos livros também tem as menções ali. Mas, tipo, meio que foda-se, sabe? Tipo, a gente tem a menção ali no final do livro do Logan e da Grace, que, tipo, a Ellie tá com problemas de relacionamento com o Sean. A gente Uhum. tem isso, que aí a gente já começa o livro da Sim. Ellie e do Jim com ela terminada com o Sean. Então, só que assim, é uma menção, Uhum. sabe? Não é. Na série, a gente tem que ter esse desenvolvimento. Pra você Sim. até se importar com os personagens pra próxima temporada. Então, o que a Luísa fez de introdução do casal, eu achei muito inteligente. Sim. E Muito mesmo que inteligente. ela pegue, tipo assim, cenas que os fãs acham icônicas e tenham puxado pra frente, Uhum. ainda funciona bem, porque não estraga as coisas, Não. entendeu? Porque é que a gente falou isso vai muito para o vídeo de teorias, mas, tipo assim, a maioria dos livros se passam em vários e vários meses, não é só tipo, o do Tucker e da Uhum. Sabrina se passa em mais de 9 meses. O do Logan e da Grace tem férias de 3 meses no meio, então assim O do Garrett e da Hannah são, tipo, são quase 2 semestres. sim, É quase um porque ano o sim. relacionamento deles, o livro deles. É, tipo, 6 meses, Então, 6, assim, 7 meses, é bastante são coisa. coisas que a gente vai falar no episódio de teorias também do que podem pegar dos outros livros e botar para as próximas temporadas, mas é isso, entendeu? A vida das pessoas não para porque o outro tá tendo um problema. Estão acontecendo, tá tudo Sim. acontecendo. Então eu achei também muito inteligente da showrunner, eh, da Luísa, né, Uhum, ela já falou que cada temporada vai ser um semestre. Então uhum, a gente já sabe que, tipo, por exemplo, coisas que não aconteceram no livro da Hannah e do Garrett, eles não aconteceram na primeira temporada, que é a temporada deles, porque eles têm que ter história para as outras temporadas, sim. entendeu? Então, isso é um pouco no livro na parte de teorias, mas a gente tem o que não teve, né, a gente não teve os problemas financeiros muito da Hannah explorados ali, Uhum, a gente não teve o Garrett falando sobre o trauma dele pro time dele, sim. que isso acontece no epílogo do livro deles. A gente não teve a parada da herança do Garrett. Uhum, Então, a gente não sabe se vai ter na série, mas talvez tenha. sim. A gente não teve a separação do Phil e da Cindy, A que gente não então assim, a gente não Posso ir teve pra frente? a gente não teve várias E que coisas. podem ser usadas ainda. E Tipo vão assim, ser que usadas, vão se ser não forem usadas. usadas, não deixou de contar bem a história deles, mas que podem ser usadas depois, porque a gente ainda tem mais 1 ano e meio da vida dessas pessoas pra ver, porque são 6 meses pra cada um, mas os outros ainda vão estar lá, então temos ainda 1 ano e meio pra ver da vida dessa galera, Sim. entendeu? E a gente ainda não teve o aniversário do Garrett, que tem no Uhum, livro dele, que é no ano novo, que ele faz aniversário dia 1º de janeiro, capricorniano. Então, assim, eh, tem tudo isso ainda pra explorar. Então uhum. eu até acho que de repente a Grace e o Logan podem se conhecer na festa do Garrett. Vamos ver a segunda Pra temporada. teorias, Vamos enfim, o chegar próximo lá. episódio. Eu acho que na primeira vez que a gente assiste a série, a gente tem uma impressão, até a gente, assim, como Sim. pessoas que trabalham com audiovisual e tal, e a gente tem uma visão crítica, é impossível a gente ter uma visão 100% de fã. É. A gente grita, a gente se emociona e tal, mas a Mas a gente gente tem que também rever várias tem vezes também. e quando a gente reassiste, tipo, eu reassisti com meu marido toda a temporada, né, e já reassisti 2 vezes, tipo, só partes que eu gosto. Que já quase eu quase assisti tudo de novo.
Então, Parte que eu assim, gosto, a temporada a inteira. temporada inteira. Praticamente toda a temporada. Então, assim, teoricamente já vi umas 4 vezes a série. Então, quando a gente reassiste, a gente tem outras impressões e a gente começa a compreender as mudanças. A gente Uhum, começa a entender de onde vêm essas uhum, alterações e essas adições. Então, eu acho que foi muito bem feito, assim, uhum. eh, A falando gente sobre pega isso, mais assim. easter eggs que a direção de arte colocou, Que que aí os é outra roteiristas coisa. colocaram. É outra coisa que a gente vai entrar nos easter eggs. Gente, tem um Olha, bando de easter egg, tem muito easter egg. É muito easter egg. Só a gente vendo, só a gente vendo uhum, a série de novo, a gente pega, a gente pausa, a gente fica, meu Deus do céu! A aba o do computador do computador do Garrett, Garrett. Meu que Deus. eles estavam sim assistindo Breaking Bad. Gente, eles estavam. Pô, E é do Garrett, sabe por quê? Porque tinha uma aba de história. E ele, a graduação dele é de história, tá? Então já ficou ali. E eu acho que é uma coisa que, tipo, vai acabar falando e tal. uhum, Então, assim, é, cara, eu amei tudo. E um pouco, assim, das alterações que foram feitas de cenas também, eu gostei da condensação que teve, das cenas do livro, né, tipo, hum, eles dormem juntos várias vezes, né, uhum, a Hannah e o Garrett, né, dividem a cama várias vezes. Mas eu gostei daquela cena ali do final do segundo episódio, que é uma cena de 8 minutos, é uma cena muito longa, tá? A ela e o Belmonte, eles gravaram durante horas essa cena, porque eles tinham que gravar deles dois, depois só a parte dela, depois só a parte dele. gente, o Então, assim. audiovisual é muito, são muitas horas para cenas pequenas. E essa é uma cena longa. Sim. Então, assim, às vezes são dias pra gravar uma cena, tá? É complicadíssimo. Por isso que o orçamento a gente fica. A gente sabe como é que funciona. Cada dia de gravação é muito caro. Muito. Diária, Nossa Senhora. E aí, porque tem que pagar todo mundo, né? E o É, lugar. Ainda tem isso. Então, muita coisa. é muita coisa. Então, assim, essa cena foi uma condensação também Uhum, de todas as cenas, porque a gente não tem tempo pra ficar voltando toda hora, entendeu? sim, a gente tem que É, avançar com a história. a alteração do primeiro beijo deles também, Uhum, que a gente teve ali do Logan, do Logan, do Jim pro Logan, né? uhum, No livro ela beija o Jim e é no quarto deles, porque muito do primeiro livro se passa no quarto do Garrett, então eu achei bom também essa alteração da gente ver o campus, porque é o quê? Introdução de mundo, eles têm que mostrar pra gente os lugares que eles frequentam. A exatamente. academia, a sala de aula, a sala de música da Rena, o apartamento, o alojamento das meninas. Então a casa dos meninos, então a gente Uhum, precisa ver outros lugares, entendeu? Até mesmo o, o, o prédio de teatro, né, que uhum, a gente vê mais de uma vez na série, que aí já tá também dando uma coisa ali pra temporada da Ellie e do Jim. Então, todas essas alterações de espaços que acontecem as coisas, e o Rink também, né? uhum. É, e a plateia do Rink, que temos as divas ali, torcendo para seus homens. Ai, gente, eu amo demais. E então, cara, é muito bom. Eu gostei da alteração, tanto de ser na academia, Uhum. tá? Eu gostei. Porque aí eles estão mencionando ali o negócio do E, estudo e e, tal. E o e- trocadilho, gente, do Garrett, tipo, uhum, locking out while studying. Como é que é? I'll be locking out when I'll study Locke. Aí, tipo, que uhum, é Locke, que é o filósofo, né? sim. Então, E eu acho que while também essa mudança é muito studying Locke. importante, porque no livro eles falam sobre como eles são muito ocupados, mas eles têm que arranjar momentos para estudar. Então, eles estudarem enquanto ele Uhum. está ocupado, é muito importante, tipo assim, que mostra que realmente eles eram ocupados, eles tinham que arranjar os momentos para estudar e eles É foram no que deu. mais. É porque É a gente mais tá pra ver. vendo. É, Tá vendo que eles estão ocupados, né? Então, é uma coisa que a gente tem que. Cara, na moral, essas alterações. foram Chef's picas. kiss. É maravilhoso. E E o principalmente a alteração desse negócio do do beijo. ser do Jim pro Logan, porque no livro o Logan tem esse crush na Hannah. Que é a mesma coisa que a gente fica. O crush da Hannah pelo Justin é a mesma coisa do crush do Logan pela Hannah. A É, gente tipo fica. assim, Por quê? eles. É, ele acha ela bonita e é isso. Só que É. na série deu uma profundidade pra isso, deu motivos, deu o fato de que ele já consertou o carro dela, Ele já se conhece. Ele já ele conhece já ela prestou antes. atenção dela no Malones, uma coisa que o Garrett não tinha Ele já feito. sabe o nome Sim, e dela. aí quando ela beija ele, tipo assim, querendo ou não, pô, acho a garota bonita, a garota foi e me beijou, dá um negócio aqui, Com entendeu? Então certeza. dar motivações pra ele realmente ter esse crush nela. Ele olhando pra ela no karaokê. Ele olhando pra ela no karaokê. Sim. E o E karaokê é outra Jules coisa. falando pra ele.
Legal que o Garrett tá levando as coisas a sério, né? Tipo assim, olha só. Não, e Você Jules já pescou. Já pescou, amor. Você bote no seu lugar, porque você vai arrumar uma briga com o Garrett e vocês vão brigar. Vocês são melhores amigos, não briguem. Para com isso, né? Gente, e o Garrett e a Hannah, aquela coisa, eles estão se enganando, né? Desde o primeiro momento, porque eles estão se enganando, porque todo mundo... Gente, o Garrett, he Ele fell tá enganando. first and harder. Tipo, todos eles. Gente, Todos eles. todo mundo percebeu isso no primeiro episódio, quando ele fala: você não tá afim de mim, eu não tô afim de um relacionamento. Ele não fala que não tá a afim gente dela. percebeu isso. Porque aquele negócio, mesmo que ele não quisesse namorar com ela porque ele não namora, seja lá o que for, interessado nela ele ficou, depois de passar um dia inteiro stalkeando a garota na internet. Exatamente. O que é o chef's kiss, um dos chef's kiss dessa série, que é o uso da tecnologia. Exatamente. Porque é uma coisa, cara, excelente, porque foi feito de uma maneira real. Sim. Que a gente Que mexe funciona. daquela maneira. Tipo, o Garrett, ele vai stalkear a Hannah, ele vai numa Londres, ele fica procurando foto dela numa Londres, vê se ela tá marcada, ela não tá marcada. Aí ele... seguidores, E aí... seguindo. Exatamente. Depois que ele descobre o nome dela, porque inicialmente era pra ele ver na tag. Uhum. Só que aí eles mudaram pro Logan falar pra ele, justamente pra dar mais profundidade nesse crush do Logan pela Hannah. Então, eu achei inteligente também. Apesar de muitas pessoas ficaram falando, o Garrett, é só você aumentar a foto que você vai ver tá escrito Hannah. Mas às vezes fica borrado. Então, eu vou passar esse pano pra ele. Deles terem a interação do acordo e tal. De ser... Como o Garrett chega ali... Cara, o momento que ele fala Wellesley pela primeira vez... Ele fala no primeiro episódio, a primeira coisa que ele chama ela, quando ele descobre o nome dela, é Wellesley. Então, falecimento na hora. Na hora, meu falecimento. Falei, eu vou morrer aqui nessa série. Ai, eu amei que ele colocou a jaqueta nela, tipo... O que o Justin não fez, tipo assim. Ele estava de jaqueta também. O dia chegava pra mim no primeiro minuto, a garota é molhada, ele olha pra ela, tipo... Você tá bem? Ela é encharcada com o negócio. O sutiã dela tá aparecendo, ela tá de roupa branca. Sim, em momento algum, ele se mexe pra tentar tampar ela. Tipo assim, meu Deus, olha só a garota aqui, coitada. Ele só pergunta se ela tá bem. O Garrett já chega cobrindo ela, tipo assim, opa. Ai, gente, ele Tudo chama bem, ela querido? de babe. Amor da minha vida, gente. Não tem condição. E aí, eles... E ela já fica também, eu acho que aquela cena ali, quando ela descobre que o Justin assiste hockey também, que ele gosta, É a primeira pedrinha jogada no exatamente, teto de vidro dela, tipo... Tipo, ele gosta disso também? Né? Ele não é amiga. ele não é 100% sensível. Então tem isso também, né? As coisas sutis que a gente vai das camadas até. E o Justin, ele não é um grandíssimo babaca também não, tá? Sim. Porque quando ela dá o fora nele, ele é outro exemplo de tipo, cara, eu levei um fora, mas eu vou continuar aqui. Tipo, eles se tornam amigos. E ali, a briga que eles têm ali numa Londres, o Justin não tá 100% errado. E a Hannah também não tá 100% errada. E a parada do Kierkegaard, né, que é o filósofo que o Garrett não consegue entender de duas verdades e tal. A série inteira tem relação com duas verdades. A série inteira. A parada... Todo mundo que briga tá justificado na sua briga. Todo mundo. E na série, eu acho que é muito bom os pontos que estão ali. Porque o término da Ellie com o Sean. A gente consegue entender o lado do Sean e a gente consegue entender o lado da Ellie. Os dois eu sei têm que ele ali vai ser babaca depois, mas exatamente. Você consegue entender o ponto dele. Exatamente. O Ele é meio ponto dele babaquinha. ali no término deles na série é muito bem explorado, porque também a Ellie machucou ele várias vezes. Então, o cara, ele não acredita mais, porque já é um padrão. Então, ele só cria aquele padrão, que é um pouco escroto. Mas é um padrão que existe, que já aconteceu algumas vezes. Então, é compreensível. O jeito que ele lida que é escroto, não os pontos que ele tem. Exatamente. E assim como ele tem os pontos dela pra terminar também. Sim. Com certeza, com certeza. Ela não tá errada em terminar. E ele também não tá errado em pensar que eles vão voltar. Entendeu? São as duas verdades. A parada do Justin, né? Falar ali com a Hannah no final do episódio 6 ali, que ela fala da música, que a música não tá conectando e tal, não sei o quê. E ele fala, cara, porque você também não se coloca ali. Ele tá, verdade, porque ela realmente sabe que ela não se coloca pra escrever as músicas, né? Ela não consegue se abrir. E o término do Garrett com a Hannah, eu achei que foi uma excelente mudança também. A gente tirar o miscommunication deles dois do livro. Eu achei uma excelente mudança, tá? Eu não sou fã de miscommunication, de falta de comunicação, né? Esse trope, eu fico assim... Toda vez que eu leio ou vejo no filme, na série, eu fico assim, ai, gente...
Me cansa um pouco, me cansa um pouco. No livro eu entendo todo o contexto ali. Eu também gostei que eles tiraram a parada do Phil ameaçar a Rena. Eu também gostei. E também deles trocarem a lei do campus, porque Uhum. ali teve aquela menção à lei do campus e tal, mas é um pouco problemática. Sim, gente. A construção que eles estavam fazendo pro Garrett não funcionaria fazer Não aquela lei funciona. do campus. E aquela lei do campus, gente, ela é problemática, tá? Ela é bonitinha porque a gente lê o livro e acha engraçadinho, porque a É. gente entende que no contexto do livro, eles não terminaram porque o Garrett e ela quiseram terminar. Sim. E o Garrett sabe que eles não terminaram por causa disso. Ele sabe que tem algum problema e ele fala. E ele tá certo. E Sim, ele só, a mas gente só aquilo entende que ele tá certo. aquilo ali é meio babaquinha, assim. Então a mudança e aquele negócio, a mudança do Phil não ir falar com a Hannah e ele sim ir falar com o Garrett, tipo assim, e o pai dele, que é um escroto, virar pra ele e falar: "Eu estou orgulhoso de você", depois dele ter feito uma atrocidade, apesar da gente aceitar a atrocidade, A gente não ficou. somos a favor da violência, mas naquele momento ali, eu vou passar meu pano pro Garrett, Não, vou porque passar, eu meu filho, eu vou fiquei passar minha bandeira ali naquele ringue. Porque, olha, justificado. Entendeu? Pra mim, tá tudo bem. E sou a favor de violência? Não. Mas não vou falar também que o Delaney não mereceu. Então, ter Olha, esse negócio do Phil, na verdade, não falar com o Hannah e virar e falar com o Garrett, eu estou orgulhoso de você por causa de você realmente ter e perdido o controle. e Porra, mano. mostra mais ainda a crueldade e a maldade do Phil. Sim. Mostra mais ainda. E que é E uma de uma coisa forma sutil, tipo, não cara, porque ele fala calmo. Ai, que Uhum. ódio que me dá. E que é uma Olha, coisa que lixo! é realmente assim, gente, ele é pai do Garrett. Ele não tem que ter problema com a Hannah. A Hannah não é nada pra ele. Sim. O Garrett quer alguma coisa pra Ela é ele. só a namorada do filho dele. E o Garrett que tem que ter um problema com o pai. Então, ter mudado isso foi sensacional. É uma maturidade. A briga que eles têm ali no negócio é uma briga de Eles pessoas que realmente se gostam e estão traumatizadas. presas dentro da própria cabeça. Porque aquele negócio, quando a Hannah fala, eu tenho medo de. Ela não tem medo dele ser agressivo com ela. Tipo, Ela me tem medo. assusta o que você é capaz de fazer naquele contexto ali. Sim. O que ela fala, tipo, pô, eu não tô querendo que você me defenda. E você mesmo assim está ultrapassando isso. Ela não tem medo dele, ela tem medo. O que ela fala que assusta ela é essa outra questão. Sim. Só que a partir do momento que ela fala, isso me assusta, acabou pra ele. Ele Na não cabeça escuta dele não mais nada. funciona Então, mais. assim, Não é funciona. uma mudança muito boa, é um aprofundamento, é botar uma nuance no personagem que Nos é um dois. personagem que você tá criando, crescendo. E assim, essa mudança do término deles eu acho muito mais crível na vida real eles terem essa discussão, né, eles Sim. terminarem ali, porque e a parada do Kierkegaard, as duas verdades, porque ele tá certo, ele não tá errado, né? Ele foi violento e tal, mas é compreensível. E o trauma dele ali, tudo junto, assim. Uhum. Tudo explode. E da Rena, os dois traumas explodem ali, um na cara do outro. Sim. Então, não tem como falar, tipo, ela não tá errada. No livro, ela compreende muito mais quando ele bate no Rob Delaney, né? Sim. E ele só ganha um jogo de suspensão. E a parada da NCAA não existe, né? A suspensão dele e Mas é tal. uma mudança também muito boa. Eu acho que é uma mudança muito boa. profundidade de criar enredos pro Garrett pra próxima temporada. E pros meninos também, a parada deles perderem os pontos e tal, tudo Uhum. isso, pra entrada do Hunter, né? Sim. Então, assim, cara, foi tudo amarradinho. Tipo, quando a gente vê, foi tudo amarradinho. Não teve ponta solta, né? Teve ali o cliffhanger, né? O gancho, mas não teve uma ponta solta, Sim. né? Então, acho que tudo foi amarrado. E o fato de não ter a lei do campus é justamente porque o término não acontece da mesma maneira que acontece no livro. Então, não ia ter porquê Ter a lei do a campus. lei do campus. Tanto é que quando a gente tava assistindo, a gente ficou, meu Deus, vai ter a lei do campus, mas tipo, por quê? E na verdade, é uma interpretação que é mais uma nuance do Garrett, porque quando o Jim fala pros meninos, tipo, pô, ele vai perder a cabeça se alguém der em cima da Rena, ele faz um comentário. Sim. E aí os garotos mais novos já entendem que o Delaney deu em cima da Rena, por isso que o Garrett meteu a porrada nele do ringue. E não foi isso. Ninguém sabe o motivo do Garrett ter metido a porrada, então estão interpretando de uma coisa. E aí eles soltam essa lei no campus ali, tipo, Sim. que na verdade não foi o Garrett. E é o que você falou, o Garrett da série não condiz com ele. Não condiz. Então, e a Ellie ter ali, tipo, a Rena ficar. Eu queria que ele tivesse, tipo, teoria, tipo, ele ia sentir minha falta se ele fizesse isso, entendeu? Só que a Ellie fala, tipo, a gente não queria isso porque é problemático. E ela, eu sei, mas eu queria que ele sofresse que nem eu tô sofrendo. E os dois estão sofrendo. Os dois estão escutando a mesma música, sofrendo. A tela dividida é outro recurso maravilhoso que a gente achou. Sim. Que a gente acha que vai continuar. Ter todas as temporadas e tem
né, no episódio de teorias a gente vai falar sobre isso também, como eles podem usar como a gente acha, né, porque eles É. vão fazer do jeito deles. Mas a gente tem Mas a muita gente sabe que teoria, a Heloísa gente. assiste coisas de off-campus na internet, então Eu faço a legenda em inglês pra você, de você quiser. com certeza. Eu não tenho do que reclamar, de Sim. verdade. Eu gostei. Eu gostei do aprofundamento do Logan também. Jules ali, que é uma pessoa não binária, a gente tem que lembrar disso, representatividade. É, a pessoa ali que é a caçula dele, né, e Uhum, tal, estar ali, porque é aquela parada, nos livros, a gente tem conflitos internos. uhum, E na série, né, no audiovisual em geral, a gente tem que ter conflitos externos, né, as pessoas falando das coisas e tal, uhum, é, então nem sempre a gente pode ficar, tipo, só na interpretação da face e tal, porque uhum, senão fudeu, né, a gente vai ter 3 falas e acabou. é, Então, eu gosto do conflito já do draft, né, do scouting lá uhum, do livro do Jim, do livro do Logan. Já tá sendo mencionado ali por Jules, enfim. uhum, Então a gente já teve outra migalha ali de Grace, talvez, né, que Jules fala que tem uma amiga na rádio, então uhum, pode ser a Grace. E, assim, de aprofundamento eu acho que é isso, né, a gente teve todas essas outras questões de uhum, relacionamentos e tal, e dos próprios personagens até para os futuros, né, a uhum, gente teve ali querendo ou não, as pessoas acham que não, mas o Tucker, ele sendo próximo da mãe e ele tendo isso, cara, é uma construção pra temporada dele, tipo, uhum. parece pouco, mas não é. Não. Não é. Tudo que eles fizeram, o fato deles terem criado cenas novas, tipo, o Drunken Shakespeare, pra poder aprofundar algumas coisas aqui Excelente dos adição. personagens e Excelente botar adição. coisas pros segundos personagens. O Friendsgiving, né, que é o Ação de Graças entre Amigos, ter botado ali, botar o Tucker como uma pessoa fazendo aquilo pra mostrar como ele sempre cuida de todo mundo. Porque nos livros sempre falam, o Tucker faz o almoço, o Tucker faz a comida, o Tucker leva muito a sério a dieta que o nutricionista passa. Então, assim, o Jim fala, no livro dele, o Jim fala que eles vivem na Uhum. casa mais saudável do mundo, porque o Tucker leva muito a sério, e o Tucker que cozinha, porque todo mundo, eles nunca vão no mercado, é o Tucker que lembra de ir. Então, assim, ter o Friendsgiving pra mostrar como o Tucker fica preocupado com essas coisas é importante, porque é uma construção pra É. ele. Uma nuance que eu achei sensacional, no karaokê, Uhum, e é uma cara, eu achei maravilhoso. O Garrett fala que vai tomar conta da Ellie e da uhum, Hannah. sim. Só que ele não ia falar pro Jim tomar conta da Ellie enquanto ele tava ali com a Hannah e Uhum, tal. E o Tucker tá do lado da Ellie o o tempo tempo todo. todo, sim. Porque ele deve falar pro Tucker que o Tucker, o Logan não tá lá, e o Tucker ele confia. Então ele chega pro Tucker e fala: fica de olho também na Ellie ali pra mim e Uhum, tal. Então é uma coisa assim, nuance do Garrett tá segurando o copo da Rena. uhum, Tipo assim, cara, ai gente, são easter eggs também, coisas que são sim. dadas pra gente, que eu achei sensacional. E outra coisa que a Rena, na verdade, ela não é intolerante à lactose. Uhum. Porque ela fala que é intolerante à lactose, só que na verdade já Ela é uma coisa também que ela não aceita Bele bebida de sim, ninguém, mesmo que exatamente. não seja alcoólica. Uhum. Então, tanto é que depois Ela ela não viu toma como a pinha colada que tem leite condensado uhum, e ela come a lasanha, que tem sim. queijo pra cacete. Então, No primeiro episódio, quando ele traz o café pra ela e ela fala que tem é no, intolerância à é no lactose, primeiro? acho que É no segundo? no segundo No é, segundo episódio, é. que ela tem intolerância à lactose, não é, porque ela não sabe como aquele café foi preparado e ele chega com café pra ela. É um café que é facilmente Destampável. destampável, né. Então, assim, ela Sim. fala que não. Ela fala, tipo assim, eu sou intolerante à lactose. Que E é aí uma coisa simples, que então quer dizer, às vezes as pessoas vão já: "Ah, tá, desculpa". exatamente, que não vão perguntar muita coisa. Uhum. E outra coisa, assim, representatividade nossa. O Dex, ele faz tudo que a gente quer fazer em tela, entendeu? Ele Gente, tá ali representando a ele gente. abrindo o bocão dele quando a Falando, Hannah my girl. sei, Eu amo muito. a Hannah senta lá dele, ele quando a Hannah se faz ele tipo, Aí ele fica tipo, gente, a cara, minha interpretação é a gente. É a sim, gente ali. Ele é tá o jeito que eu representando tô a gente. vivendo. É uma grande representatividade. Eu acho que o Dex é. E eu quero ver mais de Dex. Eu Sim, quero. eu quero que ele tenha um pouquinho de destaque, que ele não No, seja esquecido. porque o Miles ali, que é o ator que faz o Dex, no Uhum, Drunk Shakespeare, ele teve o seu protagonismo ali. Eu achei que deu bastante tempo de tela ali pra ele. uhum. Então eu quero mais. Eu quero, E quero ele é mais. maravilhoso. Ele é E maravilhoso. ainda mais que na segunda tempo ele é da parte do teatro agora, então a Ellie na segunda temporada é parte do teatro, então eu espero muito que ele A gente tenha vai ter a peça, momentos né? A gente vai peça, que ter a ele esteja peça. ali junto. Então vão ter os ensaios ali, então acho que a gente vai ver um pouco mais, até por conta da introdução da Philippa Sue, né, que Uhum, é uma diretora e tal, que é uma coisa que a gente já tinha teorizado que a temporada ia ser a segunda da Ellie e do Jim,
Também pelos vídeos, né, que eles soltaram dos meninos. Uhum. O cartaz, o último cartaz, que a Ellie e o Dean ali estão em segundo plano. E, e a adição da Philippa Sue, porque muitas pessoas ficaram, Índia e tal, não sei o que faz a Grace, né, a atriz, ela vai estar ali, então a Grace vai ser a protagonista da segunda temporada. A partir do momento que eles escalaram a Philippa Sue como a Scarlett, que é a diretora convidada ali do departamento de teatro pra dirigir a peça da Ellie, falei, amor, não tem como. Não tem como não ser a temporada. E a gente tava certa, como sempre. A gente tava certa em Bridgerton, a gente tava certa em Off Campus, então... Gente, vem aqui que é a certeza. Vem aqui que é a certeza. Então, a gente tem isso, assim. E os easter eggs que a gente falou, que tem pra caramba, tá? Tem uma quantidade absurda de easter egg. Que aí aqui vai ser coisa, spoiler atrás de spoiler de livro, tá? É uma coisa assim. A gente já falou, né, das abas ali do computador do Garrett. Temos o draft, né, do Logan ali, que já é uma menção pro futuro, um easter egg ali. O Do Not Call, que a Ellie coloca... Cena, gente, a cena, cinema. uma das maiores cenas do livro do Jim e da Ellie, que todo fã quer, e eles já falaram que vai ter, porque a Mika já falou, o Stephen já falou. Todo mundo quer essa cena. Que todo mundo quer essa cena. Que é a cena Call Dean. Sim. E aí você botar o nome do Jim no telefone dele. E a gente vai pro Call Dean. Porra, é television, caraca. É absolute television. Entendeu? A gente ama essa referência, esse nod. Sim, né? Muito bom. E um dos maiores easter eggs, que é o Baby Fruits do Tucker. Gente, muito bom. Porque eles fizeram de um jeito muito simples, não reparou, a gente só reparou. Muito engraçadinho, que você fica achando que é só uma piada que eles estão fazendo. E depois quando você para pra pensar, realmente, eles estavam falando pra gente, olha só, bebês são desses tamanhos. O clichê principal do Tucker é gravidez inesperada. Então, a gente já tá ali e ele vai de uma uva até uma melancia. Entendeu? Cara, e essa era muito boa. Não, e detalhe, as duas pessoas que estão ali fazendo isso, né, entrando no meio, principalmente que são as duas que apresentam esta fruta para ele, Bo e Dean, são os dois caras que a Sabrina pega no livro. Obrigada, tchau. A gente tem aqui também um foreshadowing do karaokê. Por quê? No karaokê, a música Cherry Pie, ela tem várias estrofes e tal, várias coisas. Na hora que ela fala Thinking About Hockey, na verdade é Thinking About Baseball que ele fala na música original, né? Que eles falam, né? A banda. Warrant. E que também, meu amor, isso aí a gente vai falar no vídeo de teorias depois, que o efeito off campus, meu amor, com as músicas, tá bizarro, tá? E a música, quando começa, né, ela fala, tipo, o swinging quer dizer, tipo, having sex. Tipo, transar, né? Muitas músicas querem dizer isso, né? Gente. E quando ela chega, ela canta pro Logan, tipo, que é a parte do início da música, que é tipo, transando em todos os lugares da casa, porque não tem ninguém em casa. E o Logan e a Grace transam quando não tem ninguém em casa. Tá? Vamos lá. Depois ela vai pro Garrett, aí ela canta swinging, ela fala, tipo, thinking about hockey, swing all night, yeah, né? E aí, o hockey, né, para o capitão do time, obviamente. E a música é um throwback ali, que a gente também vai falar sobre isso. E aí, depois ela vai swing in the living room, swinging in the kitchen. São duas referências que a Ellie e o Dean, eles transam na cobertura do Dean. Eles transam na sala, eles transam na bancada da cozinha. Eu fiquei, gente, não é possível que eu tô vendo isso aqui. Foi uma ótima escolha de música. E depois, ela fala, tipo, porque ela tava com fome, não sei o quê, na música e tal. Tipo, ela limpou a batedeira, babá, ela pegou, né, as coisas e terminou ali. Como a gente faz com brigadeiro, né? E ela olha pro Tucker e fala isso. E ela aponta pro Tucker. Por quê? Porque o Tucker é o que cozinha. Gente, eu não tô compreendendo isso. Essa música é perfeita pra aquele momento. E as músicas, a curadoria musical
ela é muito boa para os momentos que temos as músicas, né? Sim. Cherry Pie é um exemplo e é um throwback do próprio episódio, porque quando a Hannah entra no quarto do Garrett e o Garrett tá fazendo oral na menina lá, na tal da Zoe, tá tocando Cherry Pie. Sim. Tipo, E ela alto vai. pra caraca. Que nenhuma cena, nenhuma cena numa série ou no filme, ela pode ser Casual, assim. casual. Ela tem uma motivação pra estar ali. Se você vê um filme e uma cena não faz sentido, e você chega no final do filme e a cena continua não fazendo sentido, ela poderia ter sido cortada. Sim, exatamente. Se for, que é o que a gente fala da gratuidade das coisas. Uhum. Né? São coisas gratuitas que vai fazer sentido, não vai fazer. É Se eu importante pra história, não é? Então, se eu cortar isso aqui, vai fazer diferença na história? Não vai fazer, então pode cortar. exatamente. Então, a gente tem essas referências, né? Até a própria. O início da série, né? Quando a gente tá ali tendo o Dancing with Myself, que faz Uhum. sentido com a cena, porque eles estão ali dançando, se divertindo nos lugares deles ali, né? Sim. Então, e no final, no final do primeiro episódio também, a banda que tá tocando, ela toca Dancing with Myself. Uhum. Que aí o episódio começa e termina com Dancing with Myself. Então, todas as referências de Dirty Dancing também, tipo, Uhum. do Garrett pegar as referências, porque tem a parte da mãe dele, e a parada quando ela fala como é que a música faz você se sentir, porque é uma coisa que o orientador dela Uhum. fala com ela, e ela se dá para amor maravilhosa, todas fomos emo uma vez na vida, e aí quando ela pergunta isso pro Justin, o Justin leva pra um lado completamente profissional. Uhum. Então ela já vê a desconexão ali dele. A gente já pode entrar ali também na parte dos easter eggs da festa do Jim e do Bo, Uhum. que todas aquelas, gente, todas aquelas fantasias têm significado. Sim. Todas elas. Todas elas foram pra dar um easter egg pra gente de todos os livros. E até de, tipo, cultura pop também. Porque Uhum. quando ela aparece, quando ela desce da escada, aquela cena é uma cena do Ela é Demais, que é um filme dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000 ali, que é um filme muito emblemático, tá? Sim, existem muitas referências, porque uma coisa que o cinema faz é sempre referenciar outros filmes, entendeu? A cena do Garrett parado na picape dele no final, que é que é também do de Sing 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 Candles, sim. de Gatinhas e Gatões. É. Gente, o nome é péssimo, mas é maravilhoso ao mesmo tempo. Temos a Rena de Coelhinha, Uhum. né? Que é uma referência também a Legalmente Loura. Diva. E temos a referência a musicais ali In the Heights, Little Shop, Legalmente Loura. Sim. Então, quando o Jim fala, oh my god, you guys, tipo, eles começam, tipo, e eles começam a cantar a música oh my god. E, cara, eu amo essa série, é muito boa. Legalmente Loura, ou musical da Broadway. Cara, olha, é cinema. E assim, a própria referência do carro, né? Sim. Eles estarem num carro. Ai, para. Para da gatilho. E o Bo. Para da gatilho. Gatilho. Carro, acidente, gatilho. Cervo também te dá gatilho. Nunca mais eu quero ver um cervo na minha vida. Nunca mais eu vou ver Bambi. Coitado do Bambi. Não tem nada a ver. A mãe dele morre também. Então, A mãe dele. É um filme triste. É um filme Nossa, triste. Bambi É muito triste. Também temos a gente não sabe se é um easter egg ou não, que quando o Jim vai na casa da Ellie, né, que ele tá de boné e tal, tem um cervo no boné dele. Então a gente não sabe se é uma referência. Pesadíssima, tá? Tá? E atrás dele tá escrito Stella bem grande. E que é uma personagem que não apareceu, mas que ela é amiga da Ellie do teatro. Exatamente. Ela não apareceu na primeira temporada. Depois ela vira namorada do Justin, porque o Justin acaba virando amigo deles depois, né? Porque ele é do futebol americano lá, então o Bo é amigo deles. Mas mesmo com essas mudanças, eu acho que o Justin não vai continuar a série, o ator em si, porque... eles já falaram que ele não vai estar na segunda, mas Então, talvez ele assim, esteja na terceira, porque... Talvez, mas não sabemos. Parece que a gente vai conhecer a Stella na segunda temporada. Porque, principalmente essa coisa que tá escrito Stella ali, que a Stella é uma amiga da Ellie do teatro. Então, eu não sei se eles vão trocar. Já que eles trocaram o Dex da música pro teatro, talvez eles troquem a Stella do teatro pra música, ou manter lá no teatro pra gente ter ali o negócio da peça, ela tá na peça. Sim. Tá, algumas curiosidades também, né? Uma curiosidade só de música, né? É que quem escolheu a música Girls, do Kid Laroi, pro Garrett dançar, foi o próprio Belmondo Cameli. E a gente não sabe se o Divo sabe da lore. A gente vai falar aqui a lore rapidinho dessa música. Ai. Que, assim,
A lore dessa música é que o Kid Laroi, ele namorava a Tate McRae, né? E a Tate McRae, ele fez essa música pra Tate McRae. E o início da música é Fuck your ex-man, I'm your man now. E aí, o que acontece? O ex da Tate McRae, ele é um jogador de hockey da NHL. Ai, diva. Ela tem até um clipe falando dele no vestiário de hockey, enfim, com toda a estética de hockey. A Tate, né? Então, a Tate e o Kid Laroi, eles não estão mais juntos. Essa música é do ano passado, ano retrasado, mais ou menos. É uma música viciante, tá aí, boa. Que ele faz uma menção até a Cyndi Lauper, né? Girls Just Wanna Have Fun. Então, de uma música dos anos 80, pra quem não sabe. Uma excelente música, inclusive. E assim, o Belmonte, a gente não sabe se ele sabe dessa lore. Eu acho que sabe, tá? A gente não sabe. Eu acho que ele mora nos Estados Unidos, a fofoca é muito grande, eu acho que ele sabe. Então, assim, é uma coincidência, né? Pode ser uma grande coincidência, ou ele sabe e ele escolheu exatamente por isso. E assim, no momento da série é muito engraçado, porque o Kid Laroi, ele é um cantor, e o cara, o ex da Tate, é um jogador de hockey. E no contexto daquela cena, o Justin, que é um cantor, está tentando pegar a Hannah, né, do Garrett. Que é um jogador de hockey. E a Tate é uma cantora. E a Hannah também é uma musicista. Então, tipo, tá ali. Eu acho que ele sabe sim. Tá e ele entendendo? escolheu com a consciência. Outra coisa envolvendo a música, né? Porque quando a Hannah tá ali, o Garrett chega no segundo episódio com o café e tal, e fala que ela devia falar. Que ela fala assim: o que tem aí? Aí ele. Você devia falar thanks, baby. E aí ela, baby. E aí, tipo, vou chamar de baby, pelo amor de Deus. E aí, depois, no final do quarto episódio, a música que ela canta, que é Baby, que ou no início da música, né, fala Baby. Então, tem essa coisa, né? Sim. Então, O uso de música na série foi muito bem feito. A gente sabe que... Curadoria musical dessa série, pelo amor de Deus. Não, mas tipo assim, a curadoria musical da maioria dos projetos, geralmente tem, sim, a música tem que ter a ver com o a estilo série, musical, com a série, com o filme e tal. com Mas a às cena vezes, também. Mas às vezes a gente tem algumas músicas, tipo assim, tem a ver, mas não é um grande coisa. Mas pra essa série não, pra essa série eles fizeram uma curadoria musical que funciona muito bem, com todas as cenas, com tudo. E foi muito bem feita. As escolhas da música, o contraponto, tipo assim, de músicas antigas. E quando eu digo antigas, eu digo até da música da J-Lo, que é antiga, porque é dos anos 2010. Então, assim, já é uma música antiga. Tem música dos anos 80, tem música dos anos 90, tem música dos anos 2000 e tem música muito recentes. Mas, assim, é muito bom, é uma mescla muito boa. Muito boa. Então, assim, não é só, escolhemos essa música aqui porque tá em alta e funciona com uma cena que é animadinha, então vamos botar. Sim. Não, foram muito bem feitas as escolhas. Eu acho que funciona muito, assim, as músicas Além das músicas todas. escritas para a série, né? Cara, sensacional. O que também remete aos anos 2000, que tinha muitos filmes, muitas séries que as músicas eram escritas para esses projetos. Sim. E eu fico muito feliz que isso esteja voltando, porque eu sou muito fã disso, de músicas originais. Outra coisa também que aconteceu ali, que a gente não percebe muito, é duas coisinhas, né? Que o Logan, na cena ali do segundo episódio da festa, o Garrett e a Hannah estão ali em cima e o Justin tá olhando. E eles estão ali performando pro Justin. Mas no canto da cena, o Logan está olhando também. Porque ele está caidinho pela Hannah. Então a gente tem essa pequena referência ali também. E na última cena, os meninos, que tá a briga do Jim com o Hunter, os três meninos, né? O Garrett, o Tucker e o Logan vão ali separar os dois. E o Bo, ele separa, as meninas ficam atrás dele. Porque muita gente criticou, por que o melhor amigo dele não vai separar? Porque ele tá protegendo as garotas, entendeu? Outra referência. E assim, provavelmente o Bo sabe qual o motivo do Jim tá Não, ele sabe. No Hunter, então assim... Ele sabe, porque eu acho que eles conhecem antes. Aquele meme, né, da Fátima. Fátima, faz alguma coisa. Não, ele bate nela sozinha. É o Bo, entendeu? O Bo faz alguma coisa. Não, o Jim bate nele sozinho. Deixa. E também temos outra referência a um filme dos anos 2000, que é Como Perder um Homem em 10 Dias. Que tem quando tá tendo essa cena e o Dex fala assim, drama, drama, drama. Esse drama, drama, drama é uma das mulheres que fala, no filme, ela fala, tem essa referência do filme também. Então, a gente tem algumas referências ali, gente. Eu só quero muito o Dex na segunda temporada. Também outra referência aos anos 2000 é o vestido da Ellie, que é o vestido da J-Lo, que
Foi o motivo da criação do Google Images, tá? Imagens. Pode falar agora São das fantasias, das né? fantasias, né? A gente vai falar do Garrett e da Hannah por último, que é muito grandão, né? Uhum. Tudo que tem ali, a dualidade toda e tal. A gente começa pelos The Sims, tá? Os The Sims, pra mim, grande referência aos anos 2000 também. E quem é que tá? É o Sims, que é o goleiro do time de hóquei. O nome dele é Sims. Gente, pelo amor de Deus. Botaram Tá. eles desse. Tá? Ele tá com uma Muito bom. dupla. Então, assim, eu achei maravilhoso. Icônico. Eu achei icônico. Eu acho. E assim, a gente tem Jules com uma pessoa, que todo mundo está teorizando que seja a Grace, de Peter Pan e Sombra. Pra mim, é uma grande referência também a Jules ficar nas sombras, tipo, de fofoca e tal, não sei o quê. Tipo, eu acho que Ela é tem uma essa referência. sombra das pessoas, né? Ficar ali na É sombra uma dos referência pra assuntos. isso. Então, acho que faz uma referência ali à Uhum. personalidade de Jules. Temos Birds and Bees, que é a fantasia dos Jones. Eu adorei que eles colocaram bastante os Jones interagindo, porque são os dois Jones, então é quase Uhum. uma duplinha John e John, né? O Tucker e o Logan. E Birds and Bees. Birds and Bees é a conversa de sexo que existe nos Estados Unidos. Tipo, eles falam assim, vamos falar de Birds and Bees, né? Que seria pássaros e abelhas. É uma tradução assim que não funciona pra gente. Que pra gente é tipo a conversa da cegonha. É a conversa da Pra eles é a conversa do Birds and Bees. E quem tá de Birds é o querido John Logan, que tira a virgindade da Grace. Tá? Pra mim é uma referência à virgindade da Grace. E o Bees pra mim, a referência à gravidez da Sabrina, que o Tucker tá de abelha. Então. E agora, vamos entrar num pesado, que é o Maverick Goose. Que é o Jean e o Bo. Ela morre. Eu não tô achando graça do falecimento do Bo, tá, gente? Mas é porque. Então, o Maverick. Eles estão vestidos de Top Gun, né? O Jean está de Maverick e o Bo está de Goose. No Top Gun, o Goose morre. E isso faz o Maverick questionar até a aviação e tal. Ele fica muito mal. Enfim, ele fica. Assim, a morte do Goose afeta muito, muito o Maverick. Então, é uma referência ao futuro do Bo, né? Porque o Bo morre, tá, gente? O Bo morre. Tem essa questão aí. Eu acho que é uma puta referência, um puta foreshadowing dessa. Foi Dessa. pesadíssimo, né? É pesado. Olha, Quando você se Luísa. liga. Olha, Luísa, você me paga. E o departamento Departamento de de arte. arte, de A figurino. direção de arte, ó. A direção de arte é maravilhosa, gente. É porque teve muita coisa que a Luísa falou que eles fizeram já na sala de roteiro, né? O fato de que o uso dos celulares já estava no roteiro, de como ia ser feito, as mensagens que sempre ia ter, porque não tem como você mandar mensagem pro seu melhor amigo e você não ter uma conversa anterior com ele. Gente, o incrível é que tinha o histórico de conversa. E eles já tinham que escrever isso no roteiro. Então, e pra ficar. E você vê o tratamento de roteiro como é que é. Com a diferença que a gente teve em Stranger Things. Que foi um trabalho. Desculpa, foi um trabalho porco, tá? Foi um trabalho porco porque a direção de arte teve muita dificuldade de fazer as coisas. E isso você vê que o problema de você não ter um roteiro bem tratado prejudica todos os outros departamentos. Porque o roteiro é o principal. Então, cara, parabéns pra Luísa e pra sala de roteiro dela, que fez tudo nos mínimos detalhes. É isso que a gente tem que fazer. A gente vê carinho nas histórias quando é assim que é feito. Entendeu? E tudo tem referência no roteiro. Todas as fantasias provavelmente teve referência no roteiro. Sabe? E numa entrevista de todos eles que eles estavam fazendo, eles falaram, o Belmonte falou que todos os extras tinham duplas de fantasia. Então, o departamento. O dos principais, obviamente, estava escrito, né? Mas o departamento de figurino deve ter se divertido. Ele fala, todos eles falam assim, devem ter se divertido muito criando todos esses figurinos até pros extras. no background. Exatamente. E é o cuidado que você tem que ter com a sua série. Cara, é um puta cuidado que eu amei. E outra coisa, outra puta referência foi do Garrett e da Hannah, né? Do mágico e da coelhinha. Por quê? O Garrett, eu achei que ele tava de vampiro também. No trailer, né? E depois, ele tá de mágico, que ela tá de coelhinha. E a gente tem, assim, a dualidade da fantasia do Garrett, que quando ele tá sozinho, ele é um vampiro. Tipo, sede de sangue, é um personagem solitário. E é muito o que o Garrett é.
né? Sim. Ele é essa pessoa solitária e tal, e com sede de sangue, tipo, pela Vitória, vitória. sim. Ele se En bota nesse lugar de que eu tenho que fazer as coisas sozinho. Exatamente. Então, é muito solitário. Só que, quando chega a coelhinha, que aí todo mundo entende, quando chega a Uhum. rena na vida dele, ela transforma, tipo, ele no ai, gente, No mágico. eu amo o mágico que é. E outra coisa, o mágico e a coelhinha são um ato de ilusionismo, né. Sim, E ali eles estão fazendo um fake dating, que é uma coisa uma ilusão. sim. Então, tudo gente, E tem também a é referência de maravilhoso que o mágico tira o coelho da cartola pra todo mundo pra ver. todo mundo ver. Então ele tá botando ela em evidência pra todo mundo ver. Exatamente. Cara. Muito foda. Essa mudança também da festa ser a fantasia e tal, eu Uhum. amei, né. Eh, então assim, coisas que eu acho que a gente pode até ver num futuro, pode ser o Halloween e tal, o trauma do Halloween do Garrett também eu acho que a gente pode ver mais na frente, Sim, de repente a gente pode dele trazer quando depois. ele estiver contando para os É, porque meninos. até porque eu acho que eles pensaram assim: "Não dá pra gente botar todos os feriados possíveis. Uhum, Ou a gente bota o Halloween ou a gente bota o Thanksgiving". E o Thanksgiving era mais importante do que o Halloween. Apesar sim. do Halloween eles falarem ali do trauma do Garrett e tal, o Uhum. Thanksgiving ter o problema do Thanksgiving era mais importante do que ter um episódio de Halloween. Então, pra não deixar eles se fantasiarem, porque era uma coisa que ia ser divertida, a festa do Bo e do Jim é uma festa conjunta, que no livro já não é, que são 2 festas Adorei essa diferentes. mudança também, Uhum. do karaokê ser uma outra coisa que a gente Ser estava uma coi teorizando é, sobre isso ser também. uma coisa da faculdade, a noite do karaokê da faculdade, entendeu. É Que muito era mais uma legal noite isso. de amigos saindo Sim, e ficou muito mais legal. exatamente. E também a referência também que a gente tem, ali eu gostei muito da mudança também de como o Garrett, ali, descobre que a Cindy tá sendo, violentada, né, Uhum, fisicamente pelo pai dele, que no livro é um pouquinho diferente e ali na série cara, a parada do Garrett e da Hannah também, do throwback que tem, tipo, do Garrett falando no início do segundo episódio, tipo: "Ah, as pessoas, eu segurando a sua mão, tipo, é bonitinho e tal, é fofo, mas ninguém sente ciúme sobre isso". uhum. E no quinto episódio, quando ele precisa dela, tipo, ele fala que tá tudo bem ou que ele precisa ir embora, é na mão que ele aperta. Sim, Então tem essa coisa deles 2 das mãos e tal. Ai, gente, eu amei. A mudança também da Kendall não ser uma babaca, da Kendall ser ela é uma diva, tá? sim. A gente ama a Kendall. E também, a referência ao livro do Jim, da Ellie, quando a Ellie está chorando no banheiro. Uhum, Temos 2 referências naquela cena, né, dela tá na fila do banheiro, dela falar de Mad Men, porque ela e a Hannah estão assistindo Mad Men, uhum, no livro O Acordo, e o que tá escrito quando ela tá no banheiro, ela tá pegando papel higiênico pra limpar o choro dela, uhum, está escrito tipo: "Dean and his incredible uhum. Jake", alguma coisa assim, que é uma frase que ela fala no pensamento dela no livro. Então, assim, é uma referência, é tudo quando você olha todas as coisas em volta, né, dos Sim. personagens ali, é tudo muito E são coisas que maravilhoso. você vai percebendo conforme você vai vendo mais vezes, né. Gente, o trabalho da direção de arte no cinema é muito bom e impressionante quando você para pra prestar atenção nas coisas. Agrega muito a história. No primeiro momento que você vê, vai ser coisas que vão ficar na sua não vão ficar na sua cabeça, mas, tipo assim, compôs ali a cena, mas quando você olha de novo, você percebe quanto a direção de arte trabalhou e quanto ela é importante pra criar, porque às vezes é aquele negócio, numa adaptação não tem como eu te mostrar tudo nos mínimos detalhes, eu não tenho como te dar tudo, porque eu tenho tempo, eu tenho orçamento e eu tenho tempo pra fazer. Mas a direção de arte muitas vezes bota esses tipos de coisa, entendeu? Uhum, sim, com E é muito certeza, com importante. E certeza. fica muito bonito. E outra coisa e assim, eu acho que é muito do que a gente pode falar sem as teorias, né, Uhum. isso tudo, já foi bastante coisa. É. Então assim, se você quer ver mais, né, os cortes e tal, que a gente posta bastante corte nas redes sociais, se nos sigam nos nossos perfis das redes sociais e no perfil do Tricotando também, Sim. né, nos perfis, porque é TikTok e Instagram, então bem ativos, nós somos bem ativas nesses 2 canais, Sim. tá. E também se inscreve, compartilha, comenta, que isso ajuda bastante também. Uhum. E também fala o que vocês gostaram e o que vocês não gostaram, tá. Sim. Porque a gente já mencionou também umas coisas que a gente não tinha gostado, mas Uhum. nas teorias a gente vai falar que a gente mudou de algumas coisas de opinião, Algumas né. opiniões, mas a gente vai ver no episódio da semana que vem da teoria, gente, vai ter muito spoiler, mas, assim, pra quem lê os livros vai ser muito bom, porque a gente vai dar os panoramas do que a gente acha que vai ter todas as temporadas. E vai ser muito legal ter essa conversa com vocês, se vocês estiverem lá. Então Então, voltem por semana que favor, vem. exatamente, tá bom? Então um beijo, até semana que vem. Tchau. Tchau.